Deus abençoe a vida de vocês. Queremos agradecer a Deus por esse momento no nosso devocional, né? Que é uma bênção. Todos os dias o Espírito Santo traz uma palavra de conforto para o nosso coração, para edificar nossa vida, limpar, né? A nossa água viva, né? A nossa água interna, purificando a nossa água, purificando a nossa alma. Eu quis falar alma e falei água, mas é a nossa água também do nosso corpo, porque um espírito pleno vai fazer com que o nosso corpo também se torne pleno e fonte de águas vivas. Então vamos começar pedindo para o Espírito Santo fazer parte desse momento maravilhoso, porque é Ele quem conduz, né? Hoje é o primeiro dia de março, início do mês, em comemoração ao mês das mulheres, e hoje eu vou falar de uma mulher maravilhosa, que é Débora, uma mulher que fez toda a diferença nos estudos bíblicos, né? Então, vamos lá orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai amado e querido, agradecemos por andarmos todos os dias na sua presença, Senhor. Pai, nos encha do teu amor, do teu cuidado, da tua misericórdia, Senhor. Nós agradecemos por tudo isso, porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom o tempo todo. Pai, que essa mensagem possa tocar almas, corações, que ela possa ser uma palavra que transforma verdadeiramente, que promova a mudança de consciência, a metanoia, aquela mudança transformadora, Pai, onde as pessoas não se esquecem daquilo que elas já foram um dia, quando estavam cegas espiritualmente, e se tornem uma pessoa plena na sua essência, na sua identidade, Pai, que elas possam se encontrar em sua identidade, Pai, porque a nossa identidade é a identidade que o Senhor fez para nós aqui na Terra, pois nós somos imagem e semelhança do Senhor. Então, Pai, faça com que todas as pessoas sejam alinhadas a essa identidade que o Senhor nos deu nessa terra, para nós exercermos em plenitude, em pleno agrado da Tua vontade, o propósito que era honrar o Teu nome, Pai, fazendo aquilo que nós estamos preparados para fazer em espírito, em verdade. Pai, proteja todos que estão aqui, Pai, blinda, protege e guarda todas as pessoas, que elas possam ser inspiradas a todos os dias falando do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu zelo, Pai. Em todos os momentos nós consagramos nosso dia, nossos filhos, nossa família, trabalho, tudo a Ti, Senhor, porque tudo que somos e tudo que temos é graças a Ti. Gratidão, Senhor, por mais um dia na sua presença. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos falar, a palavra de hoje é Juízes 4.4. Juízes 4, versículo 4. Vamos falar da Débora, uma mulher que fez a diferença naquela geração, né? Esse texto sagrado, Juízes 4, versículo 4, vamos lá. Débora, uma mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela era uma juíza e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiram a ela a juízo. Débora era uma juíza, e o texto sagrado revela que Deus usou Débora como primeira juíza de Israel. Olha que privilégio. Débora foi a mulher que fez a diferença naqueles dias. Deus usou essa mulher poderosamente, porque naquela época o domínio era predominantemente masculino. E Deus levantou essa mulher que era extremamente patriota, corajosa, forte, que é lembrada até hoje
como a patriota mãe de Israel. Sendo mulher ou homem, Deus procura pessoas destemidas, pessoas corajosas para Ele usar. É isso que Deus precisa. Deus tem pressa na obra. O mundo está se tornando cada vez mais perverso, as pessoas estão cegas espiritualmente, as pessoas não estão enxergando que essa vida de prazeres momentâneos, de pecados, né, constantes, só vai levar para o abismo. A gente tem que entender que a nossa vida foi feita para sermos uma pessoa com identidade diante do Criador, diante de Deus, né? E Jesus foi um modelo que Deus mandou, né, para nós. O próprio Deus personificado, nosso Senhor Jesus é o próprio Deus personificado. É a modelagem que nós temos para seguir como um ser humano pleno e perfeito aos olhos de Deus. Mas Deus também levantou muitas pessoas e Jesus, né, foi o Senhor que honrou as mulheres de uma maneira linda e maravilhosa, demonstrando todo o seu amor, todo o teu respeito pelas mulheres, né, numa época em que elas não tinham voz em nada, absolutamente. Jesus quebrou muitos protocolos, trazendo a mulher como destaque, né, para ser ouvida, para sentar na mesa juntamente com os homens. Ele honrou as mulheres da maneira que elas merecem e da maneira que todo homem deveria fazer. Mas voltando a falar de Débora, a Débora era uma mulher extremamente patriota e corajosa. Essas são duas características que a gente tem que observar e carregar dentro de nós, principalmente nessa geração que a gente está vivendo, onde há uma crescente, né, violência psicológica, física contra as mulheres. A mulher, ela tá perdendo a sua alegria em determinados relacionamentos e até por conta de más interpretações bíblicas, ela acaba passando por um jugo desnecessário, porque Deus, ele também dá mandamentos para os homens, né? O homem deveria tratar a mulher como como Jesus, né, quer que nós tratemos a igreja. Então, essa consideração, essa honra que a mulher tem que ter dentro do lar dela, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser ouvida. A questão da submissão ao homem é de dar voz também a seu marido e os dois terem, né, o consenso de andarem juntos como uma só carne, um respeitando o outro, mas jamais um desrespeitando o outro, um submetendo o outro a qualquer tipo de violência, seja psicológica ou física. Por isso que essa palavra de hoje é muito importante, porque a Débora, ela enfrentou, né, pessoas assim de alto escalão com sua coragem. E a mulher, ela tem que entender que ela tem essa força, ela tem essa coragem dentro dela. E ela precisa usar para impor a sua voz e para impor o respeito muitas vezes, impor limites em pessoas que acham que muitas vezes, por causa da sua condição social ou por conta de um cargo que, né, seja considerado superior a outro, ela não tem a sua opinião respeitada. Débora, como muitas heroínas da história, levantou-se como mãe de Israel, num período em que todos recuaram, intimidados pelo inimigo, como consta em Juízes 5, versículo 7. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. Olha que lindo, uma mulher, né? Chegar lá e falar, não, eu é que vou lutar pela minha pátria. Quer dizer, você, quando você está na cegueira espiritual, você se submete a tudo. Porque você não tem aquela força e aquela fé plena para lutar contra aquilo que te incomoda.
Uma coisa, mulher, que eu te falo, que você precisa prestar muita atenção, é naquilo que está tirando a sua alegria. Muitas mulheres se submetem à opressão, muitas vezes no casamento, por conta de uma dependência financeira, de uma dependência emocional. Mas você precisa pegar toda essa sua insegurança e transformar em coragem e transbordar em fé e acreditar que Deus é poderoso para te tirar dessa situação. Que a coragem e a força de Débora, que levantou uma nação onde homens muito valentes tinham ali, mas ninguém teve coragem de enfrentar o inimigo. E foi ela, uma mulher, que se colocou à frente de tudo, e até hoje o seu nome está sendo honrado. Então, mulher, você tenha como inspiração Débora, essa juíza extraordinária, que com sua fé encarou o inimigo, porque ela sabia que maior é quem estava com ela. Você tem que ter isso na sua consciência. Não permita que nada, nem ninguém tenha o poder de ferir o teu coração, porque o coração é a fonte da vida e da morte. Aquilo que você deixa penetrar no seu coração, aquilo que você deixa tirar a tua alegria, aos poucos vai se transformando em coisas piores. Aquele problema que você não enfrenta hoje, ele vai se tornar muito maior se você não tomar as providências necessárias. Entenda que fases difíceis são momentos de desafios onde Deus quer te tirar de uma zona de conforto. Ele quer te mostrar o poder e a força que você tem dentro de você, mas que muitas vezes você não enxerga. Eu passei por um processo extremamente difícil, onde eu tive que tomar uma decisão difícil e joguei tudo pro alto, uma vida que se for colocar bens materiais, joguei tudo pro alto, comecei do zero, dormindo no chão. Mas sabendo que eu precisava do bem mais valioso naquele momento. Não era a casa extraordinária que eu tinha, com vista ao mar, vista 360 graus, um carro extraordinário. Mas eu não tinha a minha alegria, eu não tinha a minha paz, eu era sediada o tempo todo por familiares que não tinham respeito pelo próprio filho, abusada psicologicamente, sexualmente, fisicamente, por pessoas da própria família, porque achavam que tinham dinheiro e que podiam fazer qualquer coisa, mas eu enfrentei tudo, me desfiz de tudo e pedi a Deus para que Ele tirasse aquilo que não fosse enviado por Ele. E Ele tirou. E Ele está me honrando a cada dia, cada vez mais e mais e mais. Então, que esse testemunho sirva de lição para você, de exemplo para você, de que você, amada, é muito amada por Deus. Tenha coragem, tenha forças para enfrentar aquilo que não está te fazendo bem. Você tem que ser esse exemplo de força, de coragem para sua família, para os seus filhos, para que eles não repitam esse padrão na sua família. Você tem que quebrar esse ciclo. No momento que você quebra esse ciclo, toda uma história muda. Você passa a ser protagonista da sua história, você passa a ser protagonista da sua vida e Deus vai abrir todas as portas. Ele não vai deixar faltar nada na sua vida. Pode ter a absoluta certeza. Absoluta certeza. Eu saí desse relacionamento extremamente tóxico, de uma família tóxica, sem nada no bolso. E Deus abriu tudo para mim, Ele trouxe a casa que eu precisava, Ele me mandava provisão sempre que eu precisava, porque eu confiei 100% no Senhor. Eu falei: Senhor, a minha vida agora é sua. Tira esse inferno de mim, Pai. As minhas decisões foram erradas. Eu não ouvi a tua voz. E ele me deu sinais, mas eu não ouvi a voz porque eu estava cega espiritualmente. Eu estava fora da presença de Deus.
Mas no momento que eu decidi andar com Deus, Ele me mostrou todos os passos. Ele não deixou faltar nada na minha vida. Ele me deu a casa, Ele me deu a comida quando eu precisava. Eu saí com 14 reais no meu bolso, sem nada, sem lugar para ir, sem casa, perdi tudo. Tudo, absolutamente. Mas Deus operou milagres e milagres e milagres na minha vida, porque eu confiei plenamente nele. Eu tive força, eu tive coragem, eu pedi para ele tirar as vendas dos meus olhos. Assim ele fez e ele está me honrando até o dia de hoje. Então, eu me identifico muito com Débora nesse sentido, sabe? Da coragem e da força que não veio de mim, mas foi o momento que eu pedi a Deus: Senhor, me mostra o caminho, tire as vendas dos meus olhos, mostra para mim se esse casamento for do Senhor, se eu estiver errando em alguma coisa, se eu não estou sendo uma mulher que te agrada dentro desse casamento, me mostra onde que eu estou errando, que eu vou consertar. Mas se não for, pode tirar tudo. Eu quero começar do zero, mas eu vou começar na sua presença e vou dedicar a minha vida para te servir. E aqui estou eu, fazendo o que eu falei. E Deus me honrando em tudo que eu preciso, em tudo. Sabe? Aí você vê que a sua paz vale muito. Que a tua presença com Deus, a solitude com Deus, ela é o bem mais precioso que existe nessa terra. Não existe nada mais precioso. Eu tive acesso a coisas extraordinárias, a uma vida extraordinária, a uma vida que muitas pessoas sonham em todos os sentidos, na fama, em bens materiais. Eu tive acesso a tudo. Deus me permitiu ter acesso a tudo que eu queria. Em bens materiais, em ego, em vaidade, em tudo, em conquistar títulos, em ser reconhecida nos trabalhos que eu faço, tanto como advogada, como mentora de saúde. Mas nada disso tem valor hoje para mim, mais do que andar na presença de Deus e estar na paz que excede todo o entendimento. Não adianta você ter uma estrutura extraordinária de vida, você ser uma pessoa super, mega reconhecida, ou não, ou às vezes você é uma pessoa que tem uma situação simples, nem muitas vezes não conseguiu nem concluir seus estudos, mas você é uma mulher virtuosa. Todas as mulheres são virtuosas, todas as mulheres são joias preciosas para Deus. Sabe? Você tem, até nos afazeres mais simples, você tem valor. Se você tem uma profissão simples, se você faz sabe, serve um cafezinho, se você faz uma faxina, mas se você faz com excelência, e se você anda na presença de Deus, você vai ser honrada onde você estiver. Você, independente da profissão que você exerça, da mais simples, a mais, né? Você tem valor para Deus. Deus, ele não olha o que você tem, o que você conquistou, os seus títulos, os seus diplomas. Ele olha o seu coração. Ele mede a sua fé. É só isso que tem valor para Deus. O coração. Olha, na falta de disposição masculina para fazer a obra, Deus conta com a atuação feminina. As mulheres precisam ter essa força, essa coragem de Débora para enfrentar os problemas, para não se submeter a nenhum e qualquer tipo de violência. Você tem força e tem uma força, uma potência muito grande dentro de você, que você precisa tirar daí de dentro e colocar para fora, porque Deus quer usar, Deus quer te dar tudo aquilo que você deseja, quer transformar a sua vida, quer fazer você vivenciar experiências, milagres para a honra e glória dele, para que o seu nome seja honrado também
e para que o nome dele também seja glorificado. Uma mulher sábia da cidade de Abel Bet-Maaca repreendeu um importante general do exército de Israel e com a sua sabedoria livrou a sua cidade da destruição. Olha o poder de uma mulher sábia. Uma mulher sábia, ela tem o poder de transformar famílias, de transformar filhos, de transformar gerações, de transformar cidades. A inteligência sem a sabedoria é igual a nada. Não adianta você ser a mulher mais estudada, ter lido os maiores livros, mas se você não sabe e nem leu o principal livro, o principal manual do caráter e da sabedoria, que é a Bíblia. E não só ler, mas seguir esses princípios, né? Quando você anda em obediência a Deus e segue os princípios da palavra, não tem como você não transformar o seu entorno, não tem como você não transformar a sua vida, as pessoas que estão ao seu redor, a sua família. Não tem como, porque as pessoas vão ver através de você um exemplo a ser seguido. Até aquelas que por algum motivo tenham inveja ou que falem mal de você, de alguma forma vão ser tocadas pelo Senhor, pelo Espírito Santo e serão transformadas. Basta que você seja um exemplo. Só isso. Basta que você seja um exemplo e siga exemplos como Débora, essa mulher forte e corajosa que enfrentou tudo e todos e que tem o seu nome honrado até hoje por salvar uma nação inteira, onde muitos tiveram medo do inimigo e ela foi lá e encarou todo mundo. Débora, além de profetisa, era também juíza e acompanhou o exército de Israel nas suas investidas militares. Isso mostra a coragem dessa mulher e o patriotismo dela. Você imagina naquela época, onde a mulher não tinha voz nenhuma, essa mulher chega peitando todo mundo e fazendo a diferença. É isso que nós temos que fazer hoje. O mundo tá pior, hoje a gente tem voz. E quanto mais a gente tem voz, mais a gente tem que fazer por Deus, para Deus e principalmente para as futuras gerações. Porque nós temos algo muito especial que Deus colocou em nós. A gente tem um quê a mais de perspicácia, onde a gente consegue enxergar como uma visão de águia. A mulher que ela anda na presença de Deus e na santidade, longe dos pecados, ela tem um dom e uma perspicácia que ela vai conseguir enxergar coisas que ninguém enxerga. Você tem que despertar essa mulher dentro de você. A Débora, ela era uma mulher muito sábia, muito inteligente. Ela era, e todo Israel ia até ela para buscar conselhos e orientação judicial para suas demandas. Hoje também nós vemos mulheres ocupando cargos de destaque na mais alta corte do poder judiciário. Mas eu te pergunto, quantas mulheres sábias estão ali? É hora de a gente começar uma construção de uma geração de caráter alinhada aos princípios e valores cristãos. Porque esses princípios e valores, eles têm relação direta com a justiça. E Deus também é um Deus de justiça. A justiça é o que vai trazer o equilíbrio, né? E os limites necessários para que as pessoas sejam respeitadas. Cada um exerça o seu papel na sociedade e cada um respeite o papel do outro também. Deus é um Deus de justiça. Ele ama a justiça. E a mulher sábia e virtuosa, ela aplica a justiça em tudo na vida dela. Ela anda na verdade, ela tem caráter. É isso que nós precisamos fazer. Ser exemplo para que
arraste, né? O exemplo arrasta. Mesmo ocupando uma alta posição, Débora não esquecia sua responsabilidade doméstica, pois na Bíblia é enfatizado que ela era mulher de Lapidote. A mulher, ela tem essa habilidade, né, de ser multifuncional, né? Isso o homem não tem, porque a mulher, ela até por uma questão hormonal e etc, ela tem um lado, né, muito mais sensível que o homem, vamos dizer assim. Não à toa Deus a escolheu para gerar um filho, né? Ela tem uma capacidade maior de suportar dores. Mas quando você está dentro de um relacionamento onde você está sofrendo, você precisa cair nos pés do Senhor para entender o motivo desse sofrimento, a origem desse sofrimento. Se essa é a intenção de Deus na sua vida, porque Deus, ele não gera sofrimento para ninguém, né? Somos nós mesmos que fazemos escolhas erradas que nos geram sofrimento. Eu percebi que lá atrás, antes mesmo de eu fazer as escolhas que eu fiz, eu fiz uma retrospectiva e Deus me mostrou, às vezes, né, que ele tinha me alertado para que eu não passasse pelo que eu passei. Eu escolhi seguir aquele caminho, eu escolhi amadurecer espiritualmente pela dor. Foi uma escolha minha lá atrás, onde eu ainda era ignorante na palavra e não tinha essa percepção espiritual que eu tenho hoje. Então, muitas das vezes, Deus, ele tem um amor tão grande por nós, que ele, mesmo nós não estando, né, não alinhados à palavra, nem era cristã, na verdade, mas Deus já me alertava o tempo todo, através de pessoas, através de cristãos. Eu fiz essa retrospectiva e percebi o quanto eu fui, né, teimosa, desobediente, e acabei passando por tudo que eu passei pelas minhas próprias escolhas. Então, é hora de nós entrarmos num alinhamento muito sério nesse sentido, de aplicar a autorresponsabilidade sobre as nossas vidas, né? Não colocar mais a culpa no outro. Claro que existem pessoas perversas, né? Eu conheci esse tipo de pessoa também, eu passei por isso, pessoas perversas que o inimigo usa com muita força para nos tirar do equilíbrio, para destruir a nossa vida em todos os sentidos, pessoas que são lobos em pele de cordeiro, exatamente isso, lobos em pele de cordeiro, que armam um laço, né? O famoso laço do passarinheiro lá do Salmo 91. Então, para que você não caia nesse tipo de coisa, cuidado com seus pensamentos, cuidado com aquilo que você almeja na sua vida, porque através dos seus sonhos, o inimigo, ele vai armar o laço também. Então, se você não estiver andando na presença de Deus, vai vir um prato maravilhoso na sua mão, né? Muitas vezes a mulher que quer casar, por exemplo, eu nunca fui em busca, assim, de querer casar, né? De querer me envolver, casar muito cedo. Mas acabou acontecendo porque eu tinha essa coisa de ter sempre alguém, né? Eu não era uma pessoa de estar no mundo, saindo com outro. Não, eu sempre namorei direitinho uma pessoa. Então, assim, mas eu exigia algumas características na minha mente que eu tinha que ter, né? Características físicas, por exemplo, do homem que eu quero para minha vida. E o inimigo, ele dá de bandeja tudo isso, né? Ele chega com um prato pronto para você. Mas se você não está na presença de Deus, e se você fala muito dos teus sonhos, o inimigo está ouvindo tudo isso. Ele está ouvindo tudo isso. E ele vai armar um laço. E como que você vai ter o discernimento se aquilo é de Deus ou se não é de Deus? Se você andar na presença, se você pedir a opinião de Deus para tudo que você faz. Eu pedi a opinião de Deus quando eu fui casar? Quando eu entrei nesse relacionamento tóxico, porque a mulher que entra no relacionamento tóxico, ela não tem essa consciência. Eu demorei para tomar consciência que eu estava num relacionamento tóxico, demorei muito, a gente não tem consciência disso. Até por questões da infância, se seus pais também brigaram muito, então aquilo fica no teu inconsciente e você cresce achando que
determinados comportamentos são normais, ou o seu próprio cérebro te sabota, né? Achando que aquilo é normal. E não é, ou que aquela pessoa vai mudar, aquela ilusão. Isso acontece. Essa pessoa vai mudar, aí se arrepende, vem para aquele ciclo. É um príncipe que se torna um sapo, que se torna um bruxo, depois vira príncipe de novo, um ciclo sem fim, que vai criando gatilhos na sua mente para que você fique presa, né, numa corrente do inferno e que você não tenha forças para sair disso. Mas Deus vai te dar a força que você precisa para sair desse inferno, dessa corrente. Essa corrente vai ser quebrada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai cair na consciência, você vai ter uma força sobrenatural que vai fazer você e seus filhos saírem deste inferno, né? Que é o que eu desejo para essas mulheres, que elas tenham a coragem de Débora, para que elas tenham a força e a coragem de enfrentar os inimigos de frente. Não importa o que eles tenham, não importa o que eles carregam, quem está contigo é maior, você já venceu se você entregar sua vida para Jesus. Jesus, os seus anjos de batalha vão estar ali a teu favor para fazer você ganhar essa guerra, tá? Creia nisso, porque Deus é maior. Em Provérbios 14, versículo 1, o sábio Salomão também escreveu que toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com suas mãos. A mulher sábia, ela vai andar na disciplina dos princípios e valores bíblicos. Não existe outra disciplina que ensine a mulher a ser sábia e virtuosa. Você quer ter um casamento feliz? Você quer ter um casamento pleno? Você quer ter filhos plenos que não se desviem no caminho, que não façam envolver com amizades, que não vai trazer fruto nenhum, só problema? Então comece desde já, edificando a sua casa. Se você ainda não é cristã, passe a ler a Bíblia, porque a Bíblia é Deus falando com você. Ele vai te dar as respostas que você precisa para o seu coração. Ele fez isso comigo, ele vai fazer isso com você. Simplesmente convide Deus no seu quarto para falar com você. Convide Jesus para entrar na sua casa, porque Jesus vai te ensinar o passo a passo para você resgatar a sua alegria, para você blindar o teu coração e para você edificar a tua casa com a sabedoria do reino. Porque é essa sabedoria que vai te deixar feliz, em paz e plena. Não existe outra, não caia a ilusão e ensinos da nova era que só massageiam o seu ego, que só fortificam a sua vaidade. Não queira isso para a sua vida. Queira algo que seja eterno e que vai trazer e que vai gerar frutos na sua vida, na vida dos seus filhos, que vai contaminar como um vírus do bem, sabe? Para outras pessoas. Não há nada mais precioso do que uma mulher virtuosa, sábia. Ela só o comportamento dela já gera fruto. Então, não se submeta à vaidade do mundo, não se submeta a essas ilusões de prosperidade sem limites e sem a presença de Deus, porque até mesmo essa prosperidade que você consegue sem a presença de Deus é como se você estivesse construindo um castelo de areia. Vai chegar um momento que pode vir um furacão e destruir tudo. E você vai ter perdido seu tempo, sua energia, seu dinheiro, tudo, né? E assim foi comigo. Foi assim que aconteceu comigo. Eu construí um castelo, só que de areia, com as pessoas que eu vivia. Eu não tinha o discernimento, a visão espiritual que eu tinha antes. Que eu tenho hoje, que eu tenho hoje. Por quê? Se eu tivesse essa visão que eu tenho hoje, jamais teria caído nos golpes que eu caí na vida. Então você, principalmente se você é jovem, tenha isso na sua mente. Não faça nada, não tome decisões sem consultar Deus.
Aceite hoje andar na presença de Deus, porque você vai estar construindo uma vida na rocha, onde ninguém tem o poder de destruir. É uma vida perfeita, totalmente equilibrada e próspera na presença do Senhor. Em Provérbios 12, versículo 4, o sábio Salomão também afirma que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Realmente, a mulher virtuosa, ela vai ser o alicerce de uma casa, de um casamento. Uma mulher virtuosa, ela consegue administrar muito bem. Ela tem inteligência emocional, ela tem inteligência espiritual, ela consegue administrar todas as suas funções, com seu marido, na sua casa, com seus filhos, no seu trabalho. A mulher virtuosa não dá brecha para o inimigo. Deus blinda essa mulher de uma maneira que o inimigo não tem poder para usar outras pessoas e para destruir teu casamento. E mesmo que você seja uma mulher virtuosa, uma mulher cristã, uma mulher que já ande nos conceitos, em valores cristãos, e o seu marido não seja onde só pelo teu caminhar, você vai trazer o seu marido para caminhar junto contigo. São vários os testemunhos que eu tenho para falar nesse sentido, de pessoas que eu conheço, que eu tenho amizade, que aconteceu isso, que muitas vezes o marido nem queria saber, estava lá no bar, bebendo, e a mulher, ela ia para a igreja. Olha, eu tô indo para a igreja, você quer, deixava livre, porque você não pode fazer nada por força e violência, é o Espírito Santo que toca, mas você é usada até mesmo em coisas assim muito simples. E essa mulher não deixava de caminhar na presença de Deus, até que um dia o marido foi tocado. Ela chamava, ele nunca queria, isso foi coisa de anos, né? Ele não ia, preferia ir lá com os amigos, beber cerveja, ir pro bar, ficar naquela vida, né? E tudo bem, ela não discutia nem nada, mas ela fazia a parte dela com Deus. E enquanto você está na presença de Deus, enquanto você faz a sua parte, Deus vai trabalhando em toda a sua família. Toda a sua família. Comigo mesmo, andando na presença, Deus já atuou em tantas pessoas aqui da minha família que eu intercedo, e em pessoas até que eu não conheço. Em que alguém me pede ajuda em oração, eu vou lá, intercedo por aquela pessoa, de repente recebo a notícia, aquela pessoa está bem, que aquela pessoa conseguiu melhorar da saúde, tal. Isso me traz uma alegria. E essa alegria que eu quero que você tenha no seu coração, de tudo que Deus é capaz de fazer só pelo fato de você estar em obediência na presença dEle, na santidade que Ele exige no seu casamento, na sua vida e no seu casamento. Se você é solteira, se guarde, não vale a pena você ficar colecionando demônios na sua vida, porque se você sai com um ou com outro, você está colecionando demônios. Se você não sabia, mas o ato sexual em si, ele é uma transferência energética e transferência de demônios também. Você prefere colecionar demônios ou colecionar coroas do reino? Eu escolho colecionar coroas, ter o nome escrito no livro da vida, porque um dia a gente vai prestar contas disso. Você acreditando ou não, vai chegar o dia da morte. E se for verdade, você vai correr esse risco? Você vai querer ficar lá com os demoninhos lá, com a coleção dos demoninhos sofrendo? Ou vai querer estar na linda paz, sendo servida pelo nosso Senhor Jesus? Num lugar lindo, maravilhoso, cheio de luz, de alegria. Só que esse céu maravilhoso você já pode se instalar dentro do seu coração hoje mesmo. Se você decidir aceitar Jesus como seu único Salvador, porque Ele faz o céu descer na terra na nossa vida. Ele faz. Ele coloca essa paz que excede todo entendimento
Só Ele é capaz de nos dar. Você pode até acreditar em outras doutrinas, mas um dia eu espero que as vendas dos seus olhos caiam, para que você possa experimentar desse amor que não tem como explicar, o amor que Ele tem por nós, o amor que Jesus tem por nós, que Deus tem por nós, não dá para explicar. É uma coisa que homem nenhum vai ser capaz de suprir isso. Então não busque o amor de um homem. E você, mulher, que está num relacionamento abusivo, não se diminua para se encaixar em coração nenhum, porque Deus te fez plena, maravilhosa, perfeita. E se esse homem está te diminuindo, é porque ele não é o homem certo para você, ele não é o homem de Deus. Então você tem que tomar uma posição na sua vida para que Deus possa trazer a pessoa certa para você. Não se coloca vinho novo em odres velhos, né? Então, você precisa sair do inferno para entrar no céu. Você não consegue entrar no céu estando no inferno. Você não consegue entrar no céu se você está abrindo brecha para o demônio, colecionando demônio. Porque a mulher que sai com um, com outro, fica nessa vida, sabe? Ela tá fazendo coleção de demônios na vida dela. E nem sabe, muitas vezes, que é isso que ela tá fazendo. Aí tem os problemas financeiros, tem os problemas emocionais, tudo transferência dos demoninhos que fizeram para ela, daquela pessoa que está sendo transferido para ela. Então essa vida é uma vida de prostituição. A pessoa, a mulher que se submete a ficar saindo com um e com o outro, você não precisa pegar e pedir para que alguém te pague por isso. Isso é considerado uma prostituição. Você faz isso em termos espirituais, você está fazendo o quê? Colecionando demônios na sua vida. Então, só que Deus, Jesus, quando Ele veio, Ele honrou as mulheres. E a principal ação que Jesus fazia para as mulheres era a libertação. Libertação, principalmente de demônios. Então, você quer ter uma vida plena, uma vida feliz? Ande na presença do Senhor. Aceite essa nova vida que Deus vai te proporcionar, que vai ser transformadora e muito feliz. A alegria que você está tentando encontrar no mundo, nos prazeres do mundo, a alegria que você está tentando achar muitas vezes num homem que não te valoriza, é a alegria que você tem com Jesus, onde seu coração é totalmente preenchido. Aquele vazio existencial, tudo é preenchido, tudo é curado. Você é curado no espírito, na alma, no coração e no corpo também. Porque essas vontades, essas dependências emocionais, físicas também, de querer estar com várias pessoas para atender os desejos da sua carne, isso vai embora naturalmente quando você aceita ser transformada por Ele. Não é algo que vai ser sacrifício, sabe? Um sacrifício para você. Não, realmente você tem que passar por essa experiência. Você tem que entender que Deus, Ele pode transformar, Ele pode te libertar, Ele pode tirar tudo aquilo de ruim que está dentro de você. Basta você convidá-lo para a sua vida, porque Ele é muito elegante. Não existe ninguém mais elegante e educado que Jesus Cristo. Ele jamais vai entrar na sua vida à força, com violência. Então isso é um pré-requisito, inclusive, para você entender pessoas que são de Deus e aquelas que não são de Deus. Aquelas que são de Deus, ela jamais vai usar força e violência. Ela jamais vai querer implantar algo que incomoda, que traz desconforto. Jesus é de uma elegância que todos os homens deveriam aprender com Ele, para ter um casamento pleno, para ter uma vida feliz e próspera também. Porque a sabedoria só vem dele, não vem de outras fontes. O mundo pode até tentar te implantar outras fontes. Eu
tive a oportunidade de estudar outras doutrinas também, né, que se tem no mundo, mas a gente percebe, quando a gente anda com Deus, Ele te traz o discernimento espiritual daquilo que é e daquilo que não é dele. Ó, pastor amado, bom dia, pastora, a paz do Senhor, Fabi, a paz do Senhor, Márcia amada, a paz do Senhor, Deus abençoe também. Olha, essa semana lá na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente de Búzios, nós aguardaremos todas as mulheres, principalmente nesse mês de mulheres, nosso pastor, o pastor Elson, que está aqui nos acompanhando, ele, honrando as mulheres, colocou só mulheres para pregar a palavra de Deus. Então o Espírito Santo vai usá-las de uma maneira extraordinária para você, mulher, que precisa de cura no seu coração, na sua alma, no seu espírito, né? Irão psicólogas também. Então é muito importante, nós vamos tratar desse tema de libertação, principalmente mulheres que estão passando por situações de violência, né, psicológica, física, e que não conseguem, né? A gente sabe que muitas vezes as mulheres têm vergonha de falar, né? E às vezes também não têm consciência dessa situação que ela está passando. As vendas dos meus olhos caíram também quando eu passei a ter disciplina com a igreja, disciplina com Deus nos estudos da palavra. Então, é muito importante que você ande na presença de Deus para que Ele comece a abrir os teus olhos, porque a gente tem um olho aqui que está aberto, está enxergando, mas a gente não tem o espiritual. O espiritual é aberto pelo Senhor. Ele vai dar a direção para a sua vida, como Ele deu para a minha vida. E hoje eu estou reconstruindo a minha vida de uma forma plena, em paz, feliz, alegre, né? Comecei do zero, tudo de novo, mas na presença de Deus e Ele fazendo, operando milagres e milagres na minha vida. Eu vou ter a oportunidade de contar parte do meu testemunho para vocês, é um testemunho completo que é muito grande, mas eu conto para vocês. Eu vou estar ali para também ajudar vocês. Então, apareçam nessa semana, nesse mês, né? Todo domingo às 7h30 da noite. O endereço da igreja tá aí para aquelas que tiverem dúvidas. Também manda no direct que a gente responde, tá? A primeira será a Márcia, esposa do nosso pastor, maravilhosa, nossa futura pastora também, que estará lá inaugurando, né, esse seminário maravilhoso das mulheres. Nosso pastor honrando as mulheres para que as mulheres sejam libertas, para que as mulheres se tornem mulheres sábias e virtuosas, como a Débora, que é do nosso estudo de hoje. A Débora foi um exemplo, uma juíza plena, maravilhosa, cheia de coragem, cheia de força, que enfrentou, né, o inimigo e salvou toda a nação ali, né, de Israel. Realmente, em Provérbios 12, Salomão também fala: a mulher virtuosa é coroa do seu marido. Se você está passando por problemas no seu relacionamento, você precisa identificar as características de uma mulher virtuosa. Quais são as características de uma mulher virtuosa? Você vai aprender lá no seminário conosco. Nós vamos falar das principais mulheres da Bíblia, nós vamos dar testemunhos, nós vamos dar o passo a passo para que você se torne uma mulher virtuosa, para que você possa ter a direção do Senhor, para ter um casamento pleno, feliz, para impor limites naquilo que precisa ser imposto ou para se libertar daquilo que precisa ser liberto também. Você vai receber do Senhor a direção em tudo na sua vida, se você andar na presença dEle. Bom, nós estamos presenciando nos nossos dias, né, que Deus está levantando mulheres. É urgente isso, para que as mulheres passem a andar na presença de Deus, porque esse mundo, as mulheres, elas têm uma tendência a ser guiada, até por uma questão hormonal, mais pelo lado emocional do que o racional. O homem é diferente, né? O homem é mais racional e menos emocional.
né? Claro que tem homens sensíveis, os homens que são, né, mais sensíveis a gente até percebe, né? Então, as mulheres precisam aprender a dominar esses dois lados do cérebro, né? A ter a perspicácia e o discernimento espiritual para saber em quais relações, em quais situações elas estão entrando, né? Em tudo na vida, não só em relacionamentos, como também em questões pessoais, de decisões pessoais, que muitas vezes ela é movida pelo emocional, ela acredita numa ilusão, porque nós crescemos, em sua maioria das mulheres cresceram vendo filmes da Disney, do conto de fadas, de Cinderela, achando que o homem, né, pode proporcionar tudo aquilo para nós, e na verdade não é isso. A gente precisa ter a direção de Deus para entender quem é o homem de Deus ou não para a nossa vida, onde a gente pode entregar o nosso coração, quais são as pessoas, amizades, né, edificantes, onde a gente possa estar falando dos nossos sonhos, entregando o nosso coração. Isso você tem que tomar cuidado, você precisa ser blindada, né, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente para isso. E se você está passando por uma situação de opressão, você também vai aprender a se blindar fisicamente, a ter a estratégia para sair dessa situação, né? É muito importante que a história de Débora, uma mulher que fez a diferença na geração dela, te inspire a ter essa coragem, essa força para você enfrentar tudo que você precisa na sua vida, para você ter a direção de Deus, para vencer todos os obstáculos da sua vida e se tornar uma mulher sábia, virtuosa, corajosa e com uma fé plena que ninguém é capaz de destruir. É isso que eu desejo para você. Bom, nos nossos dias, Deus vem levantando muitas mulheres. Graças a Deus, a mulher tá conquistando um posto de honra que ela necessita e sendo respeitada, né? Assim como foi Débora, essa juíza maravilhosa que se levantou como mãe de Israel, né? Num período em que todos recuavam, intimidados pelo inimigo. Essa mulher fez a diferença, Deus levantou essa mulher e ela fez a diferença nessa geração. E é isso que a gente precisa fazer na nossa também. Uma mulher levantando a outra, porque é só assim que nós vamos vencer. Não é querendo ser feminista, querendo se comparar ao homem. O homem é homem, mulher é mulher. A mulher ela tem que ser feminina, ela tem que exercer a feminilidade, mas ela precisa adquirir sabedoria para exercer com coragem, com sabedoria, o seu feminino e não querer se equiparar ao homem e querer ser igual ao homem. O homem ele tem o papel dele na sociedade, o papel de provedor, de dar a segurança, de dar a proteção para a mulher, né? De ser o alicerce, a base, né? O provedor da família. E a mulher é o alicerce da família, ela que sustenta essa família com a sua sabedoria, né? Com suas virtudes, ela que dá toda uma estrutura de amor, de emocional também, de cuidado, de equilíbrio, para que esse homem possa ser próspero, para que essa família possa ser uma família, né, plena, feliz, alegre. Então cada um tem que exercer o seu papel. Quando isso fica desequilibrado, quando a mulher quer fazer o papel do homem, ou o homem quer ser o princeso e querer fazer o papel da mulher, aí vira o desequilíbrio. E Deus nos ensina a ter esse equilíbrio, né? A mulher exercendo o papel dela como sábia, né? Como mãe, como empreendedora também, se for, como trabalhadora, tudo nos seus devidos equilíbrios, no seu devido equilíbrio, e o homem também, não é verdade? É assim que tem que ser. Cada um no seu quadrado, cada um exercendo o seu papel e andando na presença de Deus, porque aí sim vai dar certo, né? Então a mulher, ela pode ocupar posições estratégicas em nossa sociedade, sendo colocada ali por Deus, porque é Deus que coloca a gente na posição que Ele quer. Mas você precisa usar a tua coragem, a tua força, a tua fé para vencer tudo que você precisa na vida. Deus está levantando homens e mulheres fiéis
e comprometidos com a sua palavra, para fazerem a diferença no meio de uma geração corrompida e perversa que vivemos. Nós estamos vivendo uma geração corrompida, extremamente perversa. Aqueles que não estão andando na presença de Deus, fatalmente vai ter um momento que vai cair em laços. Então, para que perder tempo? Para que perder energia com aquilo que não vai te trazer nada de bom? Absolutamente nada de bom. Dedique seu tempo para Deus, porque Deus vai dar a direção de tudo que você precisa na sua vida para que você possa prosperar. Às vezes não é fácil, porque Deus ensina a gente a dar valor pro simples, pro pequenininho, e nesse pequeno ele te coloca no grande, porque você só vai pro grande quando você dá valor pro simples. As coisas de Deus são assim, sabe? Ele te usa na simplicidade, ele faz você ser grato no pouco para no muito te colocar. Então você vai ter um espírito pleno, onde esse espírito, ele vai ser inabalável. Essa humildade no seu coração vai ser inabalável, independente da posição que Deus te colocar. Você não pode deixar ego, vaidade, pessoas aprovarem aquilo que Deus já aprovou. Então ele te ensina lá no pequenininho. Você, mulher que está passando por uma opressão, não tenha medo de sair disso. Pede a direção de Deus e ele vai fazer você construir uma nova vida na presença dele, e você vai ser honrada ainda na frente dos seus inimigos. Pode ter certeza disso. E ore por eles. Ore por eles, para que Deus também possa tocar o coração deles, que o coração deles também sejam transformados pelo Senhor. Irmão Ivan, glória a Deus, amém, Ivan. Para toda a honra e glória a Deus, né? Já fazendo a abertura aqui no mês das mulheres, né? Dos nossos seminários de mulheres, né? Que as mulheres saiam de lá completamente transformadas no seu coração, libertas também de todo peso de opressão, de correntes que tiver do inferno, que a gente vai quebrar todas. Foi o que eu falei, né? A mulher, ela não tem que ter medo. Eu não gosto de falar o nome dele, mas eu vou falar. As mulheres não têm que ter medo do diabo, é o diabo que tem que ter medo delas. Então é isso que eu falo. Eu não tenho medo. Nós temos que ser anti-medo. O diabo que vai ter medo de nós. Então ele vai ser aquele, antes dele agir na nossa vida, ele vai parar para dizer, essa daí não tem jeito mais. Essa daí eu não consigo mais. Essa já foi completamente, o coração dela já foi totalmente entregue. Eu quero que você chegue nesse patamar, que o diabo tenha medo de você, que aonde você chegue, todas as trevas se afastem, em nome de Jesus. Não vai ter um homem que possa te oprimir, te violentar psicologicamente nem fisicamente, porque a força e a coragem que Deus vai colocar dentro de você vai ser capaz de acabar com todas as correntes, com todo o inferno que estiver sobre a sua vida, em nome de Jesus. É para isso que eu estou aqui, é para isso que eu fui levantada também, tá? Para ajudar mulheres a serem libertas de todo esse inferno em relacionamentos. Vocês nasceram para serem plenas, vocês nasceram para serem felizes. Deus não te coloca num lugar onde você não tenha paz e não tenha alegria. Deus quer que você seja feliz. É um pré-condicionante de Deus. Fé, felicidade e paz. Você precisa viver em paz, porque se você não tiver paz, a sua vida não vai mudar. Não caia nas armadilhas do inimigo. Tenha como foco a sua paz. E Deus vai trabalhar fortemente na sua vida. Senhor, nós agradecemos, Pai, por essa palavra de hoje, Pai. Gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fez na minha vida, Senhor, por eu estar aqui com essa força, Pai, com essa coragem que o Senhor me dá de enfrentar o desconhecido, Pai. Que essas mulheres também tenham essa força, Pai, tenham essa coragem, Senhor, que elas saibam o poder que existe dentro delas, Pai, é uma potência, uma bomba atômica do reino,
que tem dentro dessas mulheres. Elas precisam despertar isso dentro delas, Pai. Que elas possam ser mulheres corajosas, virtuosas, plenas nessa geração. Que elas sejam um exemplo, Pai, para essa geração que está se corrompendo, que estão se perdendo em valores, em princípios. Pai, nos ajude, Senhor, a transformar essa geração, a ser como Débora, essa juíza do reino, Senhor. Que o Senhor levantou, Pai. Nos levante também como juízas do teu reino, Pai, para que a gente possa transformar gerações. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês em tudo que vocês fizerem, tá? Que vocês se mantenham na presença de Deus todos os dias. Não dá brecha para o inimigo. Não fique colecionando demônios na sua vida, mulher. Sai dessa vida de perdição, né? Comece a colecionar pedras preciosas, galardões no céu, que é o melhor que você vai conquistar nessa terra. Um grande abraço, que todos fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe o dia de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.